Esse povo que não lê Bíblia e quer interpretar a Bíblia e ainda aceita versículos de doidos que botam aí. O versículo que foi colocado lá é versículo 28 de Deuteronômio 22. Se um homem achar moça virgem que não está desposada e a pegar e se deitar com ela e foram apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Esses caras estão pegando esse versículo para dizer que Deus é a favor do abuso, sendo que não, se você ler os versículos mais acima, já existe lei sobre o abuso, né? E apedrejamento do homem. Então esse texto em questão não pode falar o mesmo assunto. Vamos lá. Se houver moça virgem, versículo 23, desposada, um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejará até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher de seu próximo. Assim eliminará o mal do meio de ti. Ou seja, o cara foi lá, teve relação com a mulher não denunciou ele, manteve-se segredo. Ou seja, ela tinha que denunciar para ela poder se livrar de ser acusada de estar em comum acordo, já que ela era casada. Então, aquele homem somente seria apedrejado, porque tem outros versículos falando sobre a mesma coisa, nesse sentido, tá? Por quê? Porque pode haver uma relação de comum acordo. E ali só era apedrejado se fosse descoberto. Então, se a mulher manteve o sigilo, ela está conivente com a ação e possivelmente ela não denunciando, ela possivelmente ela seria morta ali, porque ela é casada. Então, se ela foi casada e foi abusada, ela tem que denunciar que foi para que o culpado seja colocado morto, né? Então, você percebe que já existe essa lei. Então, o que, que se trata esse texto aqui? Se um homem achar uma moça virgem, ou seja, a moça não é casada com ninguém, que não está desposada, ela é virgem e ela não tem nenhuma promessa, ela não está noivando, tá? Desposada, ela não tem promessa de casamento, ela não está noivando, entenda. E a pegar e se deitar com ela e forem apanhados. Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata. Ou seja, ela não é casada, ela não é noiva e possivelmente já tinha um acordo aqui. Tá? Possivelmente. Por que o cara vai dar o dote? Porque o dote já era pago, né? Quando você tinha um interesse numa pessoa, você ia lá, dava o dote para noivar, noivava ali com a jovem, né? Até o dia certo do casamento. E o casamento judaico, a mulher tinha 12 e o rapaz tinha 13 anos. Geralmente era desde a infância ali, a mulher já tinha esse relacionamento dessa forma. Então o cara não se aguentou, foi lá e deitou com a menina, tá? Então, para que ele não seja morto, nem ela, com ela não vai acontecer nada, ele pagaria o dote, né? Até porque os casamentos eram arranjados, tá? Não é um casamento como o de hoje que você se apaixona, não. É um casamento arranjado, né? Possivelmente muita gente casou sem amar a mulher e depois aprenderam a amar, né? Isso era a cultura lá judaica. Então, ele vai pagar, né, 50 ciclos de prata, o que é estabelecido aqui como dote, né? E uma vez que ele humilhou, lhe será por mulher, não podendo mandá-la embora durante sua vida. Ou seja, ele fica obrigado a casar-se com ela, tá? E ele não pode mandá-la embora por motivo nenhum. Ele está preso nessa lei por toda a vida. Esse é um documento, está preso, né? Então você tem aqui leis que são aplicadas para a justiça do homem, baseado nos acontecimentos já de coisas que podem acontecer, ou que já aconteciam. Né? Então, por exemplo, poderia acontecer um fato novo, eles têm que criar uma outra lei para tratar aquilo, mas aqui está abordando todas as coisas que poderiam acontecer, abusos sexuais, né? O homem que largar a mulher, né? Tu vê que quando Jesus trata essa questão, Deus não é a favor, Deus não é contra o divórcio, Deus é contra o repúdio, porque o divórcio está na lei. Deus, a palavra usada lá, que Deus abomina o repúdio, ela não está na palavra divórcio. Você pode ver que a palavra que está lá é shalak. Deus odeia o shalak, o repúdio. Ele não odeia o divórcio. O divórcio estava estabelecido na lei, tanto que lá não era vontade de Deus, mas por conta da dureza do coração do homem que estava mandando as mulheres embora sem dar a carta de divórcio. Ou seja, lá em Deuteronômio você vê a mulher
tinha regras para as pessoas que se divorciavam. A mulher divorciava do cara, ela não podia voltar para o primeiro marido, né? Se ela não podia voltar pelo primeiro marido, então porque ela já está no segundo. E o marido que ela não podia voltar ainda vive. Então o divórcio foi uma adaptação da época por conta do homem. Por isso que Moisés tratou nessa questão. Agora, como é que vocês querem aplicar isso para a gente agora? Se já existia ali uma questão e o ser humano mudou o seu comportamento, o ser humano, se as leis que eram muito mais severas, o homem descumprir as leis, imagina hoje em dia que há uma liberdade, que a gente não está preso pela lei, mas não podíamos pecar. Então a palavra lá que Deus ele odeia é o repúdio, que é o cara mandava a mulher embora, que estava acontecendo na cultura judaica, mandava a mulher embora sem dar a carta de divórcio, ou seja, ela não podia casar de novo, mas o bonitão podia se dar bem e arrumar os acordos e casar-se de novo. E elas ficavam como? Se ela saiu da casa do pai, o homem, quando casava, dava o dote para o pai, a mulher não tinha direito a nada, geralmente o dinheiro ficava por conta do marido, a mulher não tinha estudo, a mulher é obrigada a usar o véu dentro de casa. Então a cultura judaica, ela era uma cultura que para a mulher não era uma coisa muito boa. Não tinha direito a estudo, não podia deixar de usar o véu, não podia conversar com ninguém na rua, uma série de coisas. Dentro de casa, se tivesse janela, tinha que usar o véu. Então vocês têm que entender a cultura judaica para saber o que vocês estão falando, para não ficar falando besteira. Ah, separou, não pode casar de novo. Já estão trazendo essas adaptações. Jesus fala assim: se o homem deixar sua mulher, que não seja por causa de porneia, relações sexuais ilícitas, Jesus está falando uma aplicação de que já existia, né, a questão do homem poder separar da mulher por questões desse tipo. Por que fala do homem? Porque as mulheres quase não conseguiam fazer separação, o divórcio. A mulher quase não conseguia, mesmo em caso de abusos, de espancamentos, ela levava aquilo para os mestres da época, né? Os mestres lá da sinagoga, e eles faziam uma avaliação da situação e sempre era aconselhava para que se mantivessem juntos, né? Em raros casos a mulher conseguia se desvincular do marido, tá? Em raros casos, porque elas não tinham estudo, porque era uma sociedade totalmente machista mesmo, né? Era uma sociedade totalmente onde o homem que comandava tudo, que tinha o controle de tudo, a mulher não estudava. Então, nessa sociedade fica muito difícil a mulher se defender. Então Moisés criou essa lei e foi questionado, né? Questionaram Jesus. Jesus falou: por causa da dureza do coração de vocês. Moisés estava vendo que o lado das mulheres estava sendo machucado. As mulheres... Imagina, se toda vez o cara casasse com a mulher: não quero mais você, mandava a mulher embora, a mulher, como é que ia fazer? Se voltasse para a casa dos pais, ia morrer todos eles de fome. Porque os pais, era o que possivelmente ela faria, né? Voltaria para a casa dos pais. E se os pais estivessem mortos? E se não tivesse mais ninguém da família? Como é que seria? Como é que seria? Essa mulher ia ter que ser obrigada a se prostituir, a pedir, a se humilhar. Então, se isso continuasse acontecendo, as mulheres seriam oprimidas, muito oprimidas, e vai ter uma hora que a perversão ia tomar. Ou seja, a mulher não teve culpa muitas vezes, foi mandada embora por qualquer motivo, né? E as perguntas dos fariseus foi essa: é lícito mandar a mulher embora por qualquer motivo? Ou seja, eles sabiam. Se você faz a pergunta, se você tem dúvida, é porque sabe que o comportamento está errado, né? E aí, quando os mestres questionavam isso, os caras falavam: mas Moisés não mandou dar carta de divórcio? Mas eles não davam a carta de divórcio, eles davam repúdio. Repúdio é uma coisa, repúdio é chalate. E quem explica muito bem isso aqui é o canal desse rapaz aqui, que eu gostei muito. Foi uma explicação muito bem colocada, né? A palavra divórcio é outra palavra, a palavra repúdio é outra palavra no termo original, né? No caso, você tem que entender que o repúdio pode estar escrito no Antigo Testamento ou no Novo Testamento de forma diferente, porque é hebraico e grego, né? E ali você está vendo em grego aqui apostasion, para divórcio, diazijon, né? Então é bom estudar com quem entende as coisas. Aí fica pegando esses caras aí, metidos a conhecedores da coisa, e vocês estão seguindo o caminho todo errado. E aí depois que você aprende errado, você se recusa
né, por zelo, né, que você gostou daquela palavra, que já está vivendo nessa solidão aí que você gostou, aí você quer que os outros aprendam da mesma forma errada que você aprendeu. Vá para os mestres, pessoas que entendem as coisas, vá ouvir as pessoas que entendem as coisas, né, para você não ficar como doido aí, perdendo seu tempo e pregando coisas erradas. Eu já vi, tem conhecidos aí que fazem lives, que o dia todo uma live falando do mesmo assunto, batendo martelo, não sabe pregar outra coisa. Quando vai ver, tá tudo errado. Eles acharam uma coisa que eles acharam que foi a galinha dos ovos de ouro, porque tá dando visibilidade pro canal deles, tá fazendo eles ficarem em evidência, e os caras acham isso o máximo. Aí depois quebra a cara lá na frente, descobre que tudo que pregou é mentira, né? E que faz fazer papel de tolo. Mas aí já contaminou um monte de gente, porque se recusa a ouvir, se recusa a aprender.